falar pra você 5 coisas que eu parei de fazer quando comecei a estudar a lei da atração. Quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu achei que seria sobre aprender a pedir as coisas pro universo. Mas com o tempo, eu comecei a entender que era muito mais sobre aprender a parar de fazer certas coisas. Então são 5 coisas que eu parei de fazer depois que eu comecei nesse caminho de autoconsciência. A primeira coisa que eu parei de fazer foi parar de viver no modo vítima. Por muito tempo, quando algo dava errado, eu já tinha uma explicação pronta para isso. A culpa era do outro, a culpa era do passado, a culpa era da vida, mas porque assumir responsabilidade, a autorresponsabilidade dói. Então eu entendi que quando eu me entrego como vítima, eu entrego o meu poder. As coisas acontecendo não significa você negar a dor. Também não significa fingir que nada aconteceu. Significa que você pode escolher o que fazer a partir dali. Eu parei de perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que isso aconteceu comigo, e comecei a perguntar o que eu posso aprender com isso. E essa simples mudança mudou a minha postura diante da vida. A segunda coisa que eu parei de fazer foi ficar pedindo sinais o tempo inteiro. Eu vivia pedindo confirmação, sinais, provas, respostas externas. Eu queria que algo fora de mim dissesse se eu estava no caminho certo. Mas com o tempo eu percebi que isso vinha da falta de confiança em mim mesma. Então, quando eu comecei a estudar sobre a lei da atração, isso me ensinou a fortalecer a minha intuição e ouvir mais o que eu sinto, a respeitar quando eu perceber que algo não vibra bem, mesmo que isso pareça certo na teoria. Eu parei de duvidar tanto da minha própria percepção. E quando você confia mais em você, o externo para de importar tanto. E a terceira coisa que eu fiz foi parar de me comparar. Parar de comparar minha jornada com a jornada de outras pessoas. Eu olhava pessoas manifestando coisas, vivendo realidades diferentes e pensava por que comigo não acontece assim. Isso me fazia sentir atrasada, insuficiente, me fazia pensar que eu estava fazendo alguma coisa errada. Até entender que cada pessoa manifesta a partir do seu próprio nível de consciência. A lei da atração não é competição, não é corrida, não é sobre quem chega primeiro. Quando eu parei de me comparar, eu comecei a respeitar meu tempo. E quando você começa a respeitar o seu tempo, a ansiedade perde força. A quarta coisa que eu parei de fazer foi fingir que estava tudo bem quando não estava. Eu achava que para manifestar coisas boas, eu precisava estar sempre positiva, sempre grata, sempre elevada, mas isso só me afastava de mim. Eu aprendi que a gente reprimir as emoções também bloqueia energia. Então eu parei de fingir, parei de negar a tristeza, de negar o cansaço, frustração. Passei a sentir, acolher e depois liberar. A lei da atração não pede perfeição emocional, ela pede honestidade interna. Eu sempre achei que um único pensamento negativo fosse me desviar de todos os pensamentos positivos, que fosse me desviar do meu propósito, da minha manifestação. A verdade é que um pensamento só negativo não vai te desvirtuar, te desviar da sua manifestação. O que te desvia da sua manifestação é o seu interno, é você reprimir e ficar sentindo sempre a mesma emoção negativa. Então o seu externo vai reagir ao que está no seu interno. E se o seu interno só tem negatividade, é isso que você vai atrair para você. É isso que vai emanar no seu externo, a negatividade. E a quinta coisa que eu parei de fazer foi esperar que tudo mudasse sem eu mudar. Esse eu acho que é um choque de realidade. Não adianta você afirmar prosperidade e viver no descontrole. Pedir amor e se tratar mal. Que se você não trata nem a si mesmo com amor, como você quer um amor na sua vida? Como você quer que o externo atraia amor para você se não tem amor no seu interno? Eu entendi que o universo responde ao alinhamento, não ao desejo solto. Então eu parei de esperar milagres sem atitude e passei a agir de forma coerente com a vida que eu queria viver, nas pequenas escolhas diárias, pequenos ajustes e pequenas decisões conscientes. E quando eu parei de fazer essas 5 coisas, algo mudou dentro de mim. Assim, não foi uma explosão, foi mais como ajustes silenciosos, mais paz, mais clareza, menos ansiedade.
menos resistência. A lei da atração deixou de ser algo externo e virou um espelho interno. E agora eu quero te deixar com uma pergunta. Qual dessas 5 coisas você sente que precisa parar de fazer hoje? Não precisa responder pra ninguém, mas seja honesta consigo mesma. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e fica aqui que eu vou compartilhar sempre novos aprendizados e a minha caminhada na evolução diária em tudo que eu tô aprendendo e fazendo pra mudar a minha vida.